banco funcionou até 1972. Fachada do prédio não funciona atualmente. E aí, você sabe quem é Piraé? Ou mesmo você... Peraí, mas sim. Ah, é? Você trabalhou com ele. Como posto no banco, trabalhou um tempo e pediu afastamento e retornou um tempo mais tarde. O que foi que aconteceu?
aconteceu assim que te levou a procurar o banco novamente? O bom filho, que é o bom? Bom filho, a casa foi? E o que você achou daquela época que você tomou posse? E depois, nesse retorno, o banco mudou? Já não tem assim uma diferença que o banco mudou. Na época também posso, cidade bem pequena, era bem diferente. Eu acho que não mudou não, o banco assim, continua evoluindo cada vez mais, né? Mas tá bom. Desde o início, o banco é firme, é uma empresa sólida, uma empresa de confiança, né? E continua confiando, sei lá. Valeu a pena. Valeu a pena. Pagar o pessoal dia 20? Quem não quer receber? Quais são as emoções de trabalhar na sessão de funcionalismo? As emoções de pagar esse pessoal aí dia 20? Desde que o almoço não esteja no processo dele, aí tudo bem, mas quando tem, eu mato a roda, coitada. Ó, você sabe que você acostuma, né? E as Você broncas do acostuma com pessoal? as brocas, com reclamação, com choradeira. Mas já acostumei, eu gosto. Vale a pena. Vale a pena. Muito obrigada. Olha, está funcionando ou não está? Dá um esforço pro Maurício, gente. Neide Gabriela. Eusébio, você foi empossada em 3/7/62. É o funcionário mais antigo em exercício aqui na agência do Utava. Eusébio, nesses 30 anos, o que o banco representou para você? Representa a possibilidade de uma vida digna, uma vida decente, para um trabalhador que no Brasil geralmente não acontece. Então, nesse caso, o banco proporcionou para mim e para minha família condições realmente de desenvolver as minhas capacidades profissionais e também de ter uma vida decente. E na sua opinião, assim, como é que foi a evolução do banco? O banco já contribuiu, não só agora, mas também no passado, para o desenvolvimento na nossa região, principalmente no setor agropecuário. Atualmente, ele se distanciou um pouco dessas áreas em função da política neoliberal do governo Collor, que privilegiou a questão do lucro das empresas e prejudicou um pouco a função do Banco do Brasil no seio da sociedade brasileira, inclusive no aspecto funcional. Mas o banco já foi a força viva na agropecuária brasileira e tudo que temos hoje de desenvolvimento na nossa região se deve originariamente ao Banco do Brasil. E o que você acha da política de recursos humanos do banco? O Banco do Brasil sempre foi um defensor de primeira linha do seu quadro de funcionários. Isso se deu, como já disse anteriormente, uma política anterior, uma política neoliberal de privilégio do lucro em detrimento da qualidade do trabalho, da qualidade profissional. Nós temos sido prejudicados muito por essa razão. Em função disso, a gente espera que agora, com o novo governo que está assumindo o poder, que a gente possa ter de volta aquilo que a gente tinha, melhor qualidade de trabalho dentro da própria empresa, melhores condições salariais, para que a gente possa retomar um nível de emprego, um nível de qualidade de vida melhor do que estamos tendo atualmente. Então, essa é a minha opinião sobre a questão funcional, que acho que tem que ser melhorada para que a gente possa então dar de si para o próprio banco. Para vestir a camisa do banco, é preciso que o banco invista no quadro funcional, invista na melhoria da qualidade de nossa profissão dentro do banco. Muito bom. E, quer dizer, você está já próximo da aposentadoria, eu continuo mais um tempo. E conte com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Mara, vamos tomar uma curva. Sim. Estão fazendo um teste. Tem que virar, né, Maurício? Só de costa não tem graça. Deve ter. Mas não tem costa, não. Não, pode virar.
seu retorno para o banco? Fica igual menina. Gabriela entrevistando a Lúcia. Lucilena Rodrigues Tomás foi a primeira mulher a tomar posse da agência de tributário em 7 de junho de 71. Lúcia, que impressão você guarda do dia em que tomou posse? Quando eu tomei posse no banco e passei no concurso, eu tinha terminado o magistério e estava partindo para um campo novo. Fui a primeira funcionária mulher e não me senti uma estranha no ninho, não. O meu primeiro chefe foi o nosso ex-gerente Paulo Moura. E ele, com aquela receptividade, me deu toda a condição de me sentir à vontade. Para mim foi ótimo, eu me senti muito feliz. Tenho colegas que foram colegas de escola que também compartilharam comigo essa felicidade. Lúcia, na sua opinião, qual a sua opinião sobre as mudanças do banco? Olha, eu acho que o banco já foi melhor, Neide. Mas tem esperanças ainda que agora com o novo presidente que está disposto a conversar conosco, né, e melhorar essa condição que a gente tem atualmente. Lúcia, qual a sua mensagem para os funcionários mais novos? Pessoal que está entrando agora no banco. O seu recado? O banco, para mim, é a melhor empresa. E a mensagem que eu tenho é que não fiquem considerando a gente assim, sempre mais velhos, não, viu? Chega perto do Titão, chega mais aí, senta aí. Maurício, dá uma passeada aí. Pega assim. Fala que é, o que você sente, como é que você sente. Vamos lançar aqui, eu quero uma entrevista boa pra você. Uma entrevista boa. Neide, entrevista beijando. Não, eu quero que você fale sobre o SBB. Hã? Mais tarde, O pessoal muito ocupado tem que marcar horário mesmo, né? sério. Que nós vamos. Essa fotinha foi história. Depois você olha e depois me passa. Você pegou o info, é isso aqui, é o caminho, tem esse signo.
costurador. Tá funcionando isso aí? Tá bom? Doutor Rei, vai nos dar, falar alguma coisa a respeito dos 50 anos do banco aqui, Para na gravação, cara. Pode falar, Fred. O Banco do Brasil em Tuiutaba representa uma alavanca do progresso. Aqui nós podemos dizer que poucas famílias não se enriqueceram à custa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem sido realmente o alicerce, a coluna mestra das finanças e da economia de Tuiutaba. Por tudo, pela sua administração, pelo critério que o banco exerce em todo o Brasil, ele está de parabéns. Nós, ituitabanos, nos alegramos pelos 50 anos que ele comemora nesta data. Muito obrigado. Poucas famílias não enriqueceram a custa do Banco do Brasil. Poucas. O senhor vai não aparecer lá nesse negócio. Eu estou aqui na agenda, pai. Estou esperando só a Rosângela acabar de montar lá. Maria, umas rápidas palavrinhas aqui da nós. A comemoração do cinquentenário da agência de Tuiutaba representa um marco histórico para toda a comunidade regional. Seguramente, todo o esforço de desenvolvimento desta imensa região contou com os recursos e com o apoio indispensável do Banco do Brasil nesta cidade. Eu trago isso aqui. Então eu trouxe. O negócio de pegar as outras. Ele está esperando 10 dias de idade. Depois fazer a renovação do certificado. Ô Carmen, olha aqui então. Ó.
Benedito, você, como conhecedor da história, como foi a vinda do Banco do Brasil aqui para a nossa região? A gente poderia dizer mais ou menos o seguinte: uma agência muito importante do Banco do Brasil em todo o Triângulo Mineiro foi a agência do Banco do Brasil de Uberaba, que foi a agência de número 15. Toda esta região aqui foi a agência que foi a segunda agência de Minas Gerais. Por quê? Uberaba sempre foi uma cidade de muita importância em toda esta região. Acontece que o seguinte: criado o Banco do Brasil em Uberaba, era correspondente do Banco do Brasil na nossa cidade, na nossa região, o senhor Hilarião Rodrigues Chaves, que foi um homem dos mais importantes para a antiga história de nossa cidade, porque entre outras funções importantes que ele desempenhou também o papel de representante do Banco do Brasil nesta cidade e nesta região. Depois de algum tempo foi criada uma outra agência perto de nós, que é a agência de Uberlândia, que foi de número 98. O seu Hilarião continua ainda representante do Banco do Brasil em Uberlândia. Acontece que ele era um homem que gozava de toda a confiança do banco, era um homem de muito conhecimento, de muito prestígio, de muito respeito, e quando ele mandava o resultado financeiro das aplicações do banco, ele mandava também importantes relatórios para a nossa superior administração. Foi aí que a alta direção do Banco do Brasil resolveu criar uma agência nesta cidade em função do trabalho desenvolvido pelo senhor Hilarião e em conclusão da importância que esta região tinha para o nosso desenvolvimento. E assim foi criada a agência de número 204. Essa agência que eu estava é a agência de número 204. E o trabalho muito importante é o do senhor Hilarião. Muito bom. Benedito, e hoje, aposentado, como é que é o banco da sua vida? Como você vê o banco hoje? Olha, entre os grandes favores que Deus me fez na vida, entre os grandes privilégios que eu tenho como pessoa, eu tive a satisfação de ter feito um concurso para o Banco do Brasil, de ser aprovado e de ter entrado no Banco do Brasil. Tudo o meu pequeno cabedal, material, intelectual, social e humano, eu devo ao Banco do Brasil. Mesmo depois de aposentado, eu continuo tendo aquele mesmo relacionamento de estima com o banco, e eu tenho uma grande sorte, mesmo aposentado, o Banco do Brasil continua me contratando para certos serviços eventuais que eu presto ao banco, e eu continuo tendo a mesma estima, o mesmo respeito, a mesma admiração e a mesma dedicação para o banco. A sua mensagem pelos 50 anos daqui? Olha, 50 anos do Banco do Brasil na região de Tuiutaba, neste portal de é um fato muito importante. Por quê? Porque o Banco do Brasil acompanhou todo o progresso, todo o trabalho desta região desde o ano de 1942 e até hoje. O Banco do Brasil continua sendo aquela instituição que responde presente a todos os chamados da comunidade para o progresso e para o desenvolvimento. Eu acho que é uma data muito importante para a nossa comunidade. Benedito, a gente continua assim, a gente espera continuar com esse convívio por bastante tempo. E a gente sempre aprende muito com você, nosso agradecimento, essa contribuição que você tem dado assim, dedicado parte da sua vida ao banco e aos colegas. Nós agradecemos isso. Muito obrigado a vocês.
para o centenário. Qual a mensagem do senhor para os 50 anos da agência? Eu preciso concentrar. Essa aí você guarda para o centenário. Centenário. Você não vai pegar lá não, vai? Eu não estarei no centenário. Não? Não, senhor. Com certeza absoluta? Estamos aqui perto do mais novo Telex que a gente recebeu esses dias, todo moderno. Nós vamos fazer uma entrevista com a Neide, que acabou de fazer um curso. Olha, dá um break aí, ó. Isso com a Neide, terminou de fazer um curso, esse Telex todo moderno. Neide, nesses 10 anos de Telex que você tem de experiência, o que você está achando do novo aparelho, do curso que você fez? Não, realmente a máquina, a Scriba Plus, é um Telex muito moderno, quer dizer, pra gente aqui ajuda bastante, agiliza muito o nosso trabalho. Realmente. É um mini, né? É um mini computador, então com bastante recurso. Então isso desenvolve melhor o nosso trabalho. Certo? E vamos para entrevistar outra colega, Marisa Neide, que é do Telex, vai dar uma mão para nós. Então, tem dia que a gente fica com o ouvido doendo, então tem que falar aqui, atender os clientes por telefone. Só um minutinho que ela está terminando de atender um telefone, nós vamos dar entrevista com ela, tá? Então, um time, você não vai assim, já tem um ano, né? Então, o que você está achando da nossa cidade, de morar nesse quente, né? Porque é bem quente. A cidade é ótima. Os colegas poderiam ser melhores também, né? Falando assim, com muita sinceridade, é a melhor agência que eu já trabalhei. E olha que é a 6ª agência que eu passei. Coisa boa. É um dos melhores ambientes, eu já achei de coleguismo, de consideração, de respeito, dessa agência. Um dos melhores ambientes que eu encontrei aqui. E ela é uma excelente colega, anda muito bem. Espero que ela fique aqui por muitos anos. Eu também espero. Tá bom. Viu? Então a gente está aqui querendo ver se nós vamos ser convidados para a festa do aniversário depois do coquetel, Eloy, mais tarde. Que é a festa melhor que essa que nós estamos Não, participando. tudo bem, mas mais tarde a gente já viu, né? Eu não sei se não poderia digitar para você. O que você tem para falar da gente do banco, desses poucos anos nossos, né? Você e eu somos novatos, podemos dizer assim, e está gostando de trabalhar no banco. Olha, eu gosto de todos os colegas, inclusive procuro manter e acho que mantenho um bom relacionamento com todos, para inclusive a agência produzir melhor, né? Todo mundo conviver bem, nós temos possibilidade de produzir bem. Muito bem. E além de bancário, o Eugênio é poeta, gente. Pretenso. Como é que está o seu próximo livro? Como é que está? Já se faz pronto? Parece que... Nós temos 2 preparados, prontos para impressão, desde que haja alguém interessado em imprimi-los. Ó, quem sabe, né? Estou aguardando algumas coisinhas aí, brevemente, pelo menos um. Então, ok. Teremos logo o poeta famoso colega nosso. Tá? Ok. Agradeço o interesse demonstrado. Um abraço a todos. Tchau. Já tá pronto, Maurício? Prontinho. Você como nosso primeiro vereador, né? Então a gente vai bater um papinho com você, que mensagem que você tem para nós, colegas, e para os clientes, para a cidade em geral, né? Sobre 50 anos do Banco do Brasil. Com imensa felicidade, né? Estamos aqui hoje no Banco do Brasil, com a agência com 50 anos, numa praça, né, desde 42, que o Taba era uma corrupela. Hoje é uma das cidades de maior porte de Minas, né?
Só nós temos a desejar que Ituutaba continue crescendo, que a gente na luta diária aqui do banco, e agora com novos encargos, né? Sou vereador eleito, espero exercer a função de vereador com muita galhardia, lutar para os problemas maiores da cidade, tentar enobrecer a classe bancária, né? Sou um legítimo representante de classe, mas espero voltar meu trabalho para problemas mais graves. Porque hoje o vereador ele não pode se privar de ver as necessidades maiores do município. Vamos tentar atingir grande gama de problemas que estão relegados a segundo plano, que é o social, né? Vamos tentar fazer um trabalho humanitário e tentar levar o nome do banco junto com esse trabalho. Porque o banco é do governo, o banco tem muito que exercer a função social. E é o que o nosso novo presidente está querendo. E vamos, junto com muitos colegas aqui da agência, contar com o apoio de muitos colegas aqui da agência e tentar levar aqui dentro das nossas funções do Banco Brasil e levar grandes ideias para dentro da Câmara Municipal e ajudar o atual prefeito. Esperamos que as festividades do banco não fiquem só hoje, que hoje está um ambiente agradabilíssimo. Esperamos que o ambiente que estamos vivendo aqui hoje, 13 de novembro de 1992, seja levado a efeito e que esse ambiente que estamos vivendo aqui hoje de paz, harmonia, ele seja aumentado e vivido por todos os colegas. Isso, porque afinal de contas eu acho que nós somos uma família aqui, né? Como somos, né? Passamos mais tempos aqui do que em nossas próprias casas, né? O ambiente tem que ser sadio, salutar e é lógico, vamos esperar que tudo funcione bem. E daqui 20, 30 anos... O Antônio, um dos funcionários mais antigos aqui dessa agência, né? O que ele tem para contar para nós um pouco dessa experiência que ele tem, tantos anos. O senhor já se sente realizado no trabalho do senhor? Pretende trabalhar por mais tempo ainda ou tem pretensão de aposentar? Olha para ele lá. Fala mais alto. O ano de setembro, se Deus quiser, eu encerro. Mas o senhor vai ter muito saudade, não vai? É porque, afinal, a vida da gente é uma boa parte aqui dela, né? Eu não vou deixar de aparecer no banco e rever os amigos sempre. É lógico, mas também todo mundo tem direito de dar uma pescadinha no final da vida, né? Sossegadinho, tranquilinho, né? Tá bom, obrigada. Pois não. Qual o valor da pessoa que é inventário na cidade? E olha, a gente já passou no dia de festa, né? Nós estamos todos aqui contentes, alegres, 50 anos, nossa agência está completando. Você, o que você está achando do seu novo cargo aqui na SGD? Horrível! Não está gostando? Isso é só... Só uma entrega para nunca ter, entrar no gelado desse. Se eu beijar aqui, vai até vai crescer os cabelos. É mesmo? Com essa mesmo pra mim, você vai levar carro pra mim. Daí eu não tamanho. Você vai me 50 com 45. Eu acho que eu vou sair rápido, senão o cabelo já tá tentando diminuir os cabelos até enrolou. Tino, o que você passa pra gente? Assim, da sua experiência, você gosta da profissão que tem, você se realiza aqui dentro. O papo tá ótimo. O papo tá ótimo. Porque pra mulher não é muito fácil. Você tem que cuidar do trabalho, da casa, do marido, dos filhos. A gente tem que se desdobrar bastante. É muito cansativo. O salário tá muito ruim, não está empregado. Se continuar do jeito que está, a nossa companheira, a nossa empregada não é melhor que a gente casar. Vai ter. Vem cá. Então tá bom, o marido dela tá esperando, gente. Vamos parar por aqui, porque senão ele dá uma hora. Fala que eu saí antes da hora. Até mais tarde. De registrar a palavra da Gertrude, a nossa outra poeta, né? Porque aqui na agência nós temos o Eugênio e a Gertrude. Então, para ficar registrado na fita do Maurício, daqui
10, 15, 20 anos, quem sabe, a gente vai lembrar com saudade esse dia de hoje, né, Jéssica? Nós vamos lembrar mesmo do muito É porque saudade. o tempo não perdoa, né? O tempo não perdoa e nós não sabemos amanhã o que vai ser de nós, não é? Então é bom guardar uma boa lembrança, né? Então, o que você tem para falar para nós do banco, Jéssica? Você é uma pessoa realizada, você gosta do seu trabalho? Eu gosto demais do banco, gosto demais dos colegas. O que eu não gosto é o horário. Esse horário, infelizmente, Correria, né? É uma correria, a gente assenta na mesa olhando o relógio. Então, mas o que vai fazer, né? O horário de almoço, principalmente uma correria. Mas eu acho que o banco é uma escola pra gente, é uma vida. Nós passamos metade da nossa vida aqui dentro, e contando isso. E assim nós vamos passando o tempo e nós vamos ter muita saudade disso aí, Melisete. Saudade porque cada dia que passa, nós estamos pensando assim, ontem foi bom, hoje não está tão bom quanto foi antes o banco, em termos de trabalho, em termos de convivência, em termos de salário, tudo isso, mas com o tempo nós vamos compreendendo o que está sendo. Eu acho assim também que na atual circunstância do país, a gente ainda tem que até agradecer, né? Porque ainda tem gente pior do que a gente, né, gente? Nós temos a verdade. A gente ainda tem o sábado e domingo. Então, falou. Até mais. Um abraço, um beijo. Benjamin, no SGV, como é que você está sentindo aqui como um dos chefes do SGV? Bom, o SGV aqui em Tuiutaba, embora tenha sido implantado em janeiro último, porém, nós estamos em fase de experiência, né? Para a agência tem dado certo, nós temos captado muita aplicação e dia a dia facilitando maior intercâmbio entre a agência e o cliente nosso, seja pessoa física ou jurídica. E como colega nosso, mensagem que você tem para nós, assim, de ser um dos mais velhos da casa, né? Não estou dizendo que você é velho, né, Benjamin? Como colega, porque a gente aqui, afinal de contas, a gente fica sendo uma família, né? Então, que mensagem você tem para os mais novos, que estão entrando agora, que tem pouco tempo no banco? Mais novo hoje aqui não existe, né? A nossa agência aqui só tem colegas aí que tem colegas de bastante tempo de banco. Mas como pessoal que passou no último concurso que ainda não foi empossado. Eu, com meus 27 anos de banco, eu tenho que dizer aos colegas tudo que eu tenho, graças ao meu trabalho do dia a dia. Se caso não fosse o banco, eu acho que não teria isso. Então tudo que consegui foi com o banco. Trabalho, mas trabalho aqui, né? É isso aí, então daqui 10, 20 anos, vamos ver essa luta de hoje, o Mauricinho, que é uma recordação que nós estamos gravando para ele. Então, sinto saudade de hoje, né? 50 anos, não é todo dia que uma agência completa 50 anos. Né, mãe? Vamos aguardar mais tarde, né? Nosso coquetel. E amanhã churrasco, para nós possamos falar mais um pouquinho. Mas sim, nós estamos aqui hoje gravando essa recordação na sua fita, que você provavelmente vai ver, assim, vai assistir mais do que a gente, né? Porque daqui um tempo, se tiver saudade, você vai passar e a gente vai ficar só do ladinho, né? Então, a gente queria, assim, pela sua experiência de vida, pela sua experiência de banco, o que você tem a dizer, das mudanças que o banco vem sofrendo, porque no novo rosto, né, que agora a gente está vivendo, então o que você tem a dizer sobre isso? Realmente nesses 26 anos de banco, né, que a gente já passou, já viveu, o banco sofreu profundas transformações, tanto na área operacional, administrativa, na área de serviços, né? E hoje o banco é um conglomerado, né? Com uma gama muito grande de produtos e serviços. Isso aí trouxe uma série de encargos para o banco, né? Uma expansão muito grande dos negócios. E isso aí o banco hoje enfrenta muita dificuldade com o problema de pessoal, né? Justamente por causa dessa carga de serviço.
que ele tem atualmente. Agora, quanto à área de pessoal, o banco, me parece que de uns tempos para cá, né, em algumas administrações aí, ele não deu tanto valor ao seu pessoal, que é, acho que, o maior patrimônio que o banco tem. Haja visto aí a experiência traumática que todo mundo viveu com o Novo Rosto, né? Você, né? Exatamente. Mas isso aí, disso tudo, a gente tem que guardar a parte boa, a experiência, e se serviu de um alerta para todos nós funcionários, né? E que nós devemos sempre trabalhar, né, com afinco, né? Defendendo aí o banco, né? Os objetivos, né? Aplicando bem as instruções emanadas da Superior Administração. Mas isso tudo decorre da orientação do governo, né? Agora, eu particularmente acho que nós teremos uma mudança agora com esse novo governo que está com a situação voltada para o lado social, né? Então, isso aí eu creio que o banco deverá sofrer outra transformação. Espero para melhor, né? Porque para pior, não é funcionário falta toda a obra. Precisou no carro, chama dele. Precisou na fiscalização, chama dele. Você gosta de estar mudando de setor, ou assim, fica um pouco fantasiado, ou fica contente, realiza com todo o seu serviço no banco? Elisete, primeiramente, é uma sensação muito grande podermos participar dessa festa do 50º da agência. E, referindo à sua pergunta, questão, nós dizemos o seguinte: estou 19 anos no banco e praticamente passei por todas as sessões. Já trabalhei na cobrança, no cadastro, no desconto, já fui caixa, já trabalhei na sessão de preço mínimo da CFP, na sessão de fiscalização, no setor de fiscalização. Eu encaro o compromisso do banco como um todo. Eu não vejo distinção de local, né? Não tenho preferência. Sempre que solicitar o setor e que pude atender, dando o melhor de mim, estive sempre à disposição. Que mensagem você deixa para a gente, o Maurício, a fita de recordação dele, né, desse dia maravilhoso? A minha mensagem é a seguinte, né, continuarmos trabalhando para o agradecimento do banco, reunirmos hoje. Vamos estar todos reunidos com os colegas, o Maurício, que é um grande colega, um grande amigo, desde que eu comecei a trabalhar, sempre apoiando, ele esteve fora do período, retornou. E a mensagem é essa: é continuar trabalhando, lutando pelo banco, porque essa é a nossa casa, a casa que nos acolheu, e que, como temos exemplo, né, sempre iniciando e encerrando nossas atividades nessa casa, sempre apresentando um emprego sólido, estável. Então, a todos os colegas que trabalham, que lutam, e aposentemos com dignidade, com a consciência do dever cumprido. To retire next January, and I am going to deal with another business because I want to go to the United States. I am going to be interpreter working for Jassy. But what I would like to tell you is that our friend Eugene has a book. He's a writer. He has a book and he needs money in order to publish his book. Then if
Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ituiutaba, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cachoeira Dourada, primeiro Dr. Gilberto Aparecido Severino, segundo Dr. Públio Chaves, excelentíssima senhora juíza de direito e diretora do Fórum Local, doutora Maria Antonieta Salles Batista, senhores presidentes de associações de classe, de órgãos representativos da comunidade local e regional, senhores administradores de agências, funcionários, amigos, senhoras e senhores presentes, meu gerente Valdir, desta notável agência cinquentenária, senhores funcionários da superintendência e o nosso superintendente presente, Baltazar José Ferreira. Há coisas da sorte sem rumo, sem norte. Estas passarão. Há palavras lindas que trago guardadas na palma da mão. As coisas infindas, muito mais que lindas, estas ficarão. O ministro Evandro Gueiros Leite, apresentando um recente livro a respeito dos recursos do Superior Tribunal de Justiça, fazendo a apresentação dessa obra, ele lembrava que este sodalício da justiça brasileira foi criado recentemente pela Constituição de 1988 como instância derradeira, para as causas sem ramificação constitucional. E ele lembrava na sua apresentação que aquele tribunal era apenas fruto de palavras no papel, até que foram nomeados os primeiros ministros. Porque toda instituição, onde quer que ela exista, será uma instituição considerada nos seus estatutos, de pedra e argamassa nos seus edifícios, mas ela só terá vida quando a criatura humana levar para o seu arcabouço a emoção, a vida, o sentimento. Então as instituições não são as leis que as criam. As instituições não são os estatutos que as consolidam, nem são os edifícios que as abrigam. São as pessoas que morejam no seu interior, que conduzem as suas atividades, que palpilham os seus objetivos. No dia 5 de setembro de 1942, aportava esta cidade o gerente instalador da primeira agência do Banco do Brasil, nestas paragens do Pontal Triangulino, nessas terras ubérrimas, onde se plantando tudo dá. Era ele José de Ribamar Araújo Goulart. Vinha de longe, com as recomendações da direção-geral, então instalada na capital da República, no Rio de Janeiro, trazendo a esperança no coração de aqui desenvolver aquelas atividades que estavam cometidas nos interesses maiores da instituição que lhe dera a incumbência de aqui instalar a primeira agência. Ituiutaba era então uma cidade recém-saída do ciclo do garimpo no Rio Tejuco. Esta cidade estava iniciando a sua atividade econômica na produção no campo. Era a pecuária nascente, a agricultura apenas a anunciar-se nos horizontes da nossa terra. O nosso município, o município de Ituiutaba, estendia as suas fronteiras além dos limites atuais, acompanhando o rio Paranaíba até o seu encontro com o Rio Grande. Era uma quilometragem extensa
e uma esperança muito grande. Aquela atividade fora encomendada para Ituiutaba, porque aqui já se desenvolvia há algum tempo, pela experiência, pela lucidez e pela coragem de um ituiutabano, Hilarião Rodrigues Chaves, um escritório de representação, inicialmente da agência do Banco do Brasil de Uberaba, que foi a segunda agência do Banco do Brasil do estado de Minas Gerais, instalada antes da agência da capital, por causa das riquezas fluentes da pecuária marcante da cidade do Zebu. E então Ituiutaba já tinha também a florescer essa atividade econômica que exigia a presença do Banco do Brasil. Hilarião Rodrigues Chaves desenvolvia essa atividade de representação no escritório aqui instalado em sua própria residência. Viu-se então, posteriormente, quando esta representação já intermediava negócios da recém-criada agência da cidade de Uberlândia, a antiga São Pedro de Uberabinha, que havia necessidade de se instalar aqui uma agência própria. E ela começou a sua vida efetiva com a presença de 3 criaturas: um gerente instalador, um contador e o contínuo. E esse contínuo tem uma história muito vinculada à história dos 50 anos do Banco do Brasil em Ituiutaba. Foi Francisco Finhoto da Silveira, que aqui acompanhou a história do banco até se aposentar. Falecido recentemente, nesta cerimônia nós rendemos as homenagens mais sentidas do corpo funcional e da agência de Ituiutaba à lembrança deste bandeirante da atividade bancária no Triângulo Mineiro, porque ele nos lembra a presença daquelas 3 criaturas que fizeram instalar o primeiro ponto de ação desta extraordinária empresa que é o Banco do Brasil em terras tijucanas. E nós nos lembramos então da palavra segura do ministro Gueiros Leite, quando dizia que as instituições são as pessoas. E vamos perceber depois a instituição sendo conduzida por outros sucessores que vieram na condição de gerente. Nesta sequência nós tivemos Antônio Carlos Muti de Almeida, José Vieira do Rosário e depois o senhor Antônio Mendes. Antônio Mendes assinala um patamar diferente porque foi dele a iniciativa para a edificação do primeiro prédio próprio da agência de Ituiutaba. Ele escolheu e sugeriu à alta direção da casa que adquirisse o terreno da confluência da Avenida 13 com a Rua 20. E em maio de 1958, o Banco do Brasil, que nasceu em Ituiutaba, no edifício da Avenida 17, número 1061, transferia as suas instalações para o seu primeiro prédio próprio, na Rua 20, onde hoje está abrigada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Vieram depois outros comandantes dessa atividade econômica, geradora de recursos para a produção de riquezas nestas paragens do Pontal Triangulino de Ituiutaba: Gustavo Rezende Ferreira, Sebastião Parreira Sobrinho, Luiz Carlos de Moraes. Este apostou em Ituiutaba, trazendo dentro de si já aquela certeza que as instalações da 13 com a 20 se afiguravam acanhadas para atender a grande demanda de clientes que apostavam a esta casa. Nós tínhamos naquela época a famosa contratação do Conselho Rural e tínhamos então o hábito de conviver com aquelas filas imensas que rodeavam o quarteirão das pessoas que vinham na mesma época para assinar as suas cédulas de financiamento agrícola, porque dependiam do período chuvoso. Então Luiz Carlos de Moraes, entendendo que aquelas dependências se afiguravam acanhadas, sugeriu à direção do banco que ampliasse as suas dependências e, de preferência, que construísse um novo edifício. Foi quando se estudou a aquisição do terreno da Rua 22, com a Avenida 17, número 1084. Ali, em outubro
agência e a segunda, o segundo prédio próprio do banco nesta cidade. Tivemos depois o comando de José de Almeida Alves, Elvésio Ângelo Cassiari. Este também, quando chegou em Ituiutaba, dada a vertiginosa progressão das atividades do banco nestas paragens, mesmo sabendo que a região já se dividira, que se instalara na região da antiga agência de Ituiutaba, já a agência de Capinópolis, já a agência de Iturama, já a agência de Campina Verde, ele percebeu que as dependências da 17 com a 22 não se afiguravam suficientes para abrigar os serviços do banco. Foi adquirido então o terreno do antigo Instituto Marden, o Instituto de Educação mais famoso das terras tijucanas. E aqui então se ergueu esta agência majestosa que nos abriga nesta noite. Ela foi inaugurada no dia 17 de setembro de 1983. Uma curiosidade interessante é que o Banco do Brasil, trazendo a sua homenagem à comunidade que abriga essa dependência, sempre fez questão de ceder os seus prédios, então desocupados, para a administração pública da cidade. E nós percebemos que as ex-agências do Banco do Brasil, prédio próprio da entidade, abrigam hoje a Secretaria de Educação e Cultura no prédio de 1958 e a Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos no prédio que foi inaugurado em 1973. Depois nós tivemos, na sequência administrativa desta casa em Ituiutaba, Juarez Rodrigues Sora, Dalcide Araújo, Paulo Moura e nosso atual gestor de agência, Valdir de Campos. Já se disse a Lures que as cidades têm sua alma. Evidentemente que esta alma das cidades não são as suas ruas, não são as suas praças, não são os seus edifícios. A alma da cidade é a peculiaridade das inclinações dos seus habitantes. É aquele costume das pessoas que vai se identificando em cada comunidade de per si. Nós percebemos nesse quadrante que Ituiutaba é diferente de Uberlândia, é diferente de Capinópolis, de Santa Vitória. É a cidade que tem a sua identificação particular. Lembrando o ministro Gueiros Leite, nós percebemos que nunca houve uma maior harmonia entre duas almas do que essa que aqui vemos. A alma da agência de Ituiutaba, constituída por esse corpo funcional que aqui moureja, trabalhando desde os idos de 42, a alma da cidade, que alimentava essa esperança, esta aspiração antiga de ter aqui a força econômica do Banco do Brasil, esta máquina propulsora de recursos para desenvolver aqui a sua atividade marcante. E estas duas almas, as almas do corpo, a alma do corpo funcional e a alma da cidade formam hoje uma só família, como muito bem lembrou o nosso gerente na mensagem que fez publicar hoje na imprensa regional. E nós queremos lembrar do poeta que falava da alma da cidade. Ele dizia assim: quando viajo, jamais invejo outras cidades de mil encantos. Nada supera o que me espera nesta cidade de amigos tantos. Disse, porém, um outro alguém que a opinião pode ser só minha, mas não importa quem isso exorta, se para mim é sempre rainha. Devo-te ainda, cidade linda, muitas palavras de gratidão. Se és rainha, não é só minha, tens por teu tempo meu coração. Este poeta lembrava a alma da cidade. E com relação à alma da agência, nós lembramos que aqui estão os funcionários recebendo a alma da cidade, que são os cidadãos que aqui comparecem.
E entre eles, 4 estiveram presentes na inauguração da agência. Foram eles o jornalista Ercílio Domingues da Silva, o escritor, também jornalista, João Petralha, o escritor fazendeiro, ex-presidente da Câmara, vereador emérito, Agesípolis Fernandes Maciel, e o nosso advogado de muita ação no foro local, Dr. Omar de Oliveira Diniz, ex-prefeito de Rio. A palavra da agência é uma palavra que nos enaltece, porque nós recebemos a incumbência honrosa de falar em nome da agência cinquentenária. Essa incumbência nos foi cometida pela sua administração, o nosso gerente Valdir de Campos e o seu adjunto Josemar Rezende. Nós queremos lembrar de um discurso importante ao encerrar as nossas palavras de agradecimento. Um discurso importante que foi pronunciado pelo desembargador Nilton Ribeiro da Luz. Esta pessoa foi aquela que instalou a comarca de Ituiutaba no ano de 1925. E depois, já no Tribunal de Justiça, como seu desembargador emérito, ele foi chamado a Ituiutaba, no cinquentenário da cidade, para que receber ali na Câmara Municipal o título de cidadania honorária. Muito emocionado, ele fez um discurso em que ele dissecava os pormenores da alma da cidade. Falava de todas as criaturas, falava daqueles que o procuravam modestamente no seu gabinete do fórum, falava daqueles que encontravam nos folguedos no fim de semana, nas cervejas do bar da esquina. E ao terminar a sua fala, ele também se lembrou de um poema que lembrava muito bem a alma da cidade e o seu sentimento em relação àquele momento. Ele dizia assim: quanto mais me recordo do passado, tanto mais me sinto constrangido. Por tanto mal, tão bem reconhecido, por tanto bem, tão mal recompensado. Dizia então o professor, o emérito juiz, que ele fazia 2 questionamentos. Há muitos bens que são mal recompensados e há muitos males que são bem reconhecidos. É preciso que nós nos acostumemos a ver as coisas como elas são. E o Banco do Brasil nos dá este exemplo de verdade, porque ele é uma instituição que sabe retribuir todo o trabalho que uma comunidade realiza em prol dos seus serviços. Ele retribui de que forma? Trazendo à cidade melhor atendimento, trazendo à cidade um corpo funcional mais treinado, equipamentos mais modernos, maior. Assim é a alma da agência, somando-se à alma da cidade. Esta esperança da alma da cidade, de que o banco continue crescendo sempre, é também a alma da agência. Essa junção dos 2 objetivos deverá fazer com que o banco, crescendo sempre, seja nesta cidade, como sempre foi, esse instrumento de apoio à esperança do povo. Muito obrigado. Doutor Gilberto Severino. Falar depois das palavras do Dr. Manuel Tiburcio não vai ser fácil. Caríssimo senhor Valdir de Campos, gerente atual dessa agência cinquentenária,
senhor gerente de atendimento, Josemar Rezende, caríssimo Baltazar, superintendente do Banco do Brasil, Minas Gerais, doutora Maria Antonieta Salles Batista, juíza de Direito, diretora do Foro, caríssimo companheiro doutor Públio Chaves, prefeito da nossa caríssima e amiga cidade de Cachoeira Dourada, meu grande amigo, companheiro, vice-prefeito, prefeito eleito, doutor João Batista Arantes, senhoras e senhores, demais autoridades presentes. Ilustre presidente da Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba. Uma das autoridades muito amiga da agência e muito amiga dos funcionários é o doutor João Batista de Arantes, prefeito recém-eleito de Ituiutaba, que nos honra com a sua presença, e também o prefeito de Cachoeira Dourada, Públio Chaves, também desta cidade, e muito amigo da agência e dos funcionários. Nós temos a satisfação agora de passar a palavra a doutor Fausto Rodrigues Chaves, que foi funcionário do Banco do Brasil por muitos anos, grande amigo do banco e filho do senhor Irarião Rodrigues Chaves. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração, em meu nome, o de meus irmãos e de minha mãe, as generosas palavras proferidas por Sua Excelência, o senhor prefeito municipal de Ituiutaba, Dr. Gilberto Severino, Aparecido Severino, e também a referência feita pelo Dr. Manuel de Buxo. Aquele princípio da física de que os contrários se atraem e os iguais se repelem, nem sempre é verdadeiro, principalmente em se tratando de pessoas. Aí, muitas vezes, os contrários se repelem e os iguais se atraem, se aproximam, numa convivência pacífica, benéfica e produtiva. E foi exatamente isto que ocorreu entre meu pai e o Banco do Brasil. Precursor desta casa, que hoje completa meio século de magnífica e fecunda existência, a vida de meu pai foi um permanente exemplo de honestidade, dignidade e trabalho. E certamente por isso, entre ele e o Banco do Brasil, sempre existiu uma grande afinidade e uma perfeita identidade de ação e de princípios. Porque também o Banco do Brasil, representado sempre e principalmente por todo o seu magnífico funcionalismo, desde sua fundação aos dias de hoje, tem uma tradição e uma história consolidada nos mais elevados padrões de honestidade, dignidade e trabalho. Eis porque, meus prezados amigos, nós, os familiares de Ilarião Rodrigues Chaves, nos sentimos muito honrados e imensamente felizes com a lembrança de ter sido nosso pai, o precursor desta magnífica agência, cujos funcionários, nestes 50 anos de sua existência, deram sempre o melhor de si, de sua capacidade, de seu esforço e de seu amor pelo progresso, pelo bem-estar e pela grandeza de Ituiutaba. Gostaria de fazer uso da palavra. Eu convido, então, o senhor Baltazar José Ferreira, superintendente adjunto do Estado de Minas Gerais, para fazer uso da palavra em nome do Banco do Brasil S.A.
excelentíssimo senhor doutor Gilberto Aparecido Severino, digníssimo prefeito municipal de Ituiutaba, excelentíssimo senhor doutor João Batista Arantes, vice-prefeito e prefeito municipal eleito, autoridades presentes, lideranças empresariais e sindicais, colega e amigo Valdir de Campos, gerente-geral da Agência Local do Banco do Brasil, caros colegas do Banco do Brasil, senhoras e senhores. Quero prestar uma homenagem com toda a sensibilidade, com todo carinho, à memória de Hilarião Rodrigues Chaves, aquela pessoa pioneira a quem tanto deve o Banco do Brasil como instituição e a quem tanto deve esta agência como empresa. Para testemunhar, para demonstrar o nosso carinho e nosso afeto, nós convidamos a nossa funcionária Elisa Vera a entregar uma corbelha de flores à dona Eurídice de Oliveira Chaves, viúva do senhor Hilarião Rodrigues Chaves, que está presente e saudável entre nós, graças a Deus. Agora, nós queremos prestar uma outra homenagem também muito significativa para a agência local. É uma homenagem, um prêmio de gratidão ao nosso primeiro cliente, Dr. Antônio Alves da Cunha Campos, representado aqui neste ato pelo Dr. Hélio Benício de Paiva. O nosso gerente, senhor Valdir de Campos, vai lhe ofertar uma caderneta de poupança como demonstração do nosso carinho ao Dr. Hélio Benício de Paiva, representando o Dr. Cunha Campos. A nossa gratidão a todos os amigos que fizeram e fazem com que o trabalho do Banco do Brasil frutifique em terras tijucanas. Uma singela homenagem ao nosso primeiro cliente, que muito fez pelo fortalecimento do Banco do Brasil nos idos de 1942, Dr. Antônio Alves da Cunha Campos, hoje residente na cidade de Uberaba. Passarei as mãos de seu representante, o nosso ilustre colega, Dr. Hélio Benício de Paiva, uma caderneta de poupança doada pelo Banco do Brasil no valor de 1 milhão de cruzeiros. O senhor Baltazar José Ferreira, superintendente adjunto, também quer oferecer uma pequena lembrança ao nosso primeiro cliente. Trazendo também de Belo Horizonte uma lembrança para este primeiro cliente do banco, prezado Dr. Antônio, aqui representado pelo Dr. Hélio Benício. Com nossa cordial visita, oferecemos-lhes a obra Guerreiros da Selva, onde se procurou enfocar a importância e a grandeza desse oceano de árvores, seus mistérios e magias que envolvem toda a humanidade. O senhor Baltazar José Ferreira quer também ofertar um pequeno brinde, uma lembrança ao prefeito, Dr. Gilberto Severino. Doutor Gilberto, não é uma poupança não, mas é mais. Também com a nossa cordial visita oferecemos a obra Guerreiros da Selva, onde se procurou enfocar a importância e a grandeza desse oceano de árvores, seus mistérios e magias que envolvem toda a humanidade. Os nossos cumprimentos.
último ato dessa cerimônia, nós vamos descerrar a placa alusiva a este evento. Ela será descerrada na entrada do nosso prédio pelo nosso prefeito municipal e pelo nosso superintendente que aqui nos representa. Nós estamos também lembrando a presença da superintendência aqui em Ituiutaba, da comitiva que acompanha o nosso superintendente, dos assessores da superintendência mineira, Silvimar e Rodrigo. Antes de nós encerrarmos a placa alusiva a este evento, o Banco do Brasil, a sua agência de Ituiutaba, a Superintendência de Minas Gerais, relembra a presença de todas as autoridades que aqui compareceram, com a nossa gratidão pelo prestígio da presença, representantes de todas as entidades de classe, nosso querido delegado regional, doutor Arimar, a nossa juíza, representando o Poder Judiciário, doutora Maria Antonieta Salles Batista, nosso prefeito de Cachoeira Dourada, doutor Públio Chaves, também ligado à nossa história, a história do Banco do Brasil, como nós podemos ver, através da família Chaves, a todas as pessoas que aqui se fazem representar, os filhos do nosso querido primeiro agente do banco aqui, Hilarião Rodrigues Chaves, que foram também nossos colegas por muitos anos na atividade do Banco do Brasil, a todos os nossos colegas de outras agências, gestores de agências, nós estamos divisando aqui com muita alegria para o nosso coração a presença de um dos administradores dessa agência, numa época de grande realce da nossa administração, que é o nosso amigo querido, Sr. José Schmidt Pinto, aos nossos secretários municipais que aqui comparecem, abrilhantando essa festividade como representantes da administração municipal, compondo com o prefeito este impulso administrativo da nossa terra. O nosso prefeito que se imposta no dia 1º de janeiro do ano entrante. A todas essas pessoas nós gostaríamos do fundo do coração de aqui declinar o nome de uma por uma dos ex-prefeitos de Ituiutaba que aqui estão presentes. Nós utilizamos aqui a figura tão querida do nosso doutor Acácio Sintra, e todos nós gostaríamos de divisar um por um o nome e o fazemos com o coração. E nós então vamos pedir a todos que acompanhemos então o nosso prefeito municipal e o nosso superintendente até a entrada da nossa agência para ali descerrarmos a placa inaugurativa deste evento, né? a placa alusiva a este evento que foi oferecida pela administração municipal, pelo município de Ituiutaba, numa homenagem do município ao Banco do Brasil em Ituiutaba. Então nós queremos mais uma vez agradecer a presença da imprensa, de todos que aqui vieram partilhar conosco desta noite de alegria e dizer que após o descerramento da placa nós teremos aqui neste mesmo ambiente um coquetel de confraternização deste evento. Olha o sapo! Dá um sapinho, vou botar aqui. Esse barco pesado.
aparecendo um vídeo que eu nunca apareci. Nos 50 anos do Banco do Brasil, eu não sei se a festa é dos 50 anos, mas eu comprei um imóvel pra carinho. Obrigado.
família e dinheiro pra gastar. O que há, minha gente, o que há? Tanta vontade, dá até pra desconfiar. A verba para construir um vestiário, um barzinho e tal. Aí vocês vão ver, dinheiro não tem jeito. Nós fomos sorteados no consórcio ontem e pegamos uma compra. Vocês aceitam a compra? Deram uma compra para nós. Vamos conversar com a cada negócio, mas é tudo projeto. Com certeza. Você não fala, pai. Só você morrer, né? Dá mais um pra mim, não perde, não, como eu digo. Olha lá. Olha lá. Depois você traz pra mim. Não. Meu desejo é que viva o melhor. Aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga a teus passos, mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda possa dar. Obrigado, Tião Carreiro Martins, por mais essa melodia. Seja feliz com o seu amado. Ô, Fera! Fera! Eis aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Pois só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda